Boa noite para quem está chegando. Já já a gente começa a conversa com o Norberto Guarinello. História antiga no mundo contemporâneo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa 40ª entrevista da Revista de História. Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite para o pessoal da UERJ que está avisando pelo chat. Boa noite para a Cris, boa noite Tomás. Sejam todos bem-vindos a essa 40ª entrevista da Revista de História, hoje com Norberto Guarinello. Quem teve aula com o Norberto sabe que figura extraordinária que ele é, quem foi colega. Olha só, a Cris foi aluna, o Tomás também. Quem foi aluno, quem é colega, sabe que sujeito sensacional o Norberto é. Tenho certeza que vai ser uma entrevista e tanto. Boa noite para todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos a essa 40ª live da Revista de História. O nosso entrevistado de umas semanas atrás está aí. Olha só, o Carlos Alberto também dizendo que teve aula com o Norberto. Sejam todos muito bem-vindos a essa nova entrevista, 40ª, da Revista de História. O Norberto já deve estar chegando aí para a gente começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, lembro a todos que todas as entrevistas da Revista de História estão em várias plataformas. No nosso canal do YouTube, aqui no Instagram, claro, no IGTV, é só seguir a linha do tempo no Instagram e você encontra todas as nossas entrevistas. Elas estão também no blog da revista, elas estão sob a forma de áudio, apenas o áudio, nos principais tocadores de podcasts, Spotify, etc., Deezer. Então, há muitas maneiras de acompanhar, de rever, de ver, de ouvir as entrevistas da revista. Boa noite, Norberto. Boa noite. Demorei um pouco para conseguir entrar aqui, havia vários anúncios. Falei para a gente falar um pouquinho antes. Não entendo Sim. como funciona de Instagram. Parece que agora somos só nós dois, não é? Não, tem 17 pessoas que estão nos assistindo. Não, não, sim, eu digo falando, né? Ah, sim, só nós dois. Eu não sabia como achar você. Eu vi Tá tudo. várias coisas, mulheres dançando de biquíni, E você coisas optou pela exóticas. revista de história? Não, porque vai aparecendo anúncios, anúncios, É, anúncios, eu não consegui tirar. sei. É muito bizarro. Tá? Imagino. Norberto, Imagina. várias pessoas aqui já, logo depois que eu abri a transmissão, várias pessoas comentaram que foram seus alunos e que estão ansiosos aqui, estavam ansiosos pela conversa. Um grupo da UERJ, o Tomás Labate, a Cris Romano, o Carlos Alberto Vieira, foram todos seus alunos. Está aqui também presente o nosso colega e seu colega de área, Júlio Magalhães, que também já chegou aqui para assistir, Grande mandou um boa Júlio noite. César, Júlio César. Olha só. Então, saudações da Federal do Piauí, o Edudu Teixeira está mandando aqui. Nosso colega de História Medieval, Marcelo Cândido, também acabou de entrar aqui para assistir a sua entrevista. O Fábio Faversani, que até assistiu ao teste, está aqui também. Eu Jocelyn. espero que ele não participe, porque senão vai desandar a conversa.
Eu estou muito longe, estou muito perto, Não, é melhor eu fazer assim. Não, não, assim não não, funciona, não. assim a mão fica na frente. Não, assim tá ótimo, tá bem enquadrado, acho que tá uma Tá, distância boa, tá tudo estou certinho. bonitinho, cortei o cabelo, fiz a barba, Opa, isso é tirei importante. o pijama. Isso é um drink ou é água? Não, isso é água. Isso é água. Adoro os seus drinks. Estou fascinado por Não, mas eles. no trabalho é só água. Senão beber em horário de trabalho a gente pode ser demitido a bem do serviço público. A gente não é policial, a gente não vai matar ninguém, só mentalmente. Vai cometer algumas barbaridades historiográficas, né? Na França é permitido tomar um copo de vinho nas refeições, pelo menos era. Não, é de bom Os tom, inclusive. policiais. É de bom tom. Bom, podemos começar, Norberto? Um, estou à disposição. Então vamos lá. Bom, a revista de História tem hoje a satisfação de receber Norberto Guarinello nessa 40ª live. Eu esperei o número 40, Norberto. Eu pensei na resposta, né? Eu esperei o número 40, porque 4 sempre foi a minha camisa quando eu jogava futebol. E o 0 vem depois, não faz nenhuma diferença. E porque é um prazer imenso. Eu vou querer, no final dessa conversa, eu vou querer falar duas palavrinhas sobre o que representou para mim, eu acho que para muita gente, a convivência com você no departamento e o caminho pela história antiga. Mas eu vou deixar para o fim, porque senão eu vou começar a chorar e estraga a entrevista. Então, Não faz isso, não, Júlio. por Eu não hora, posso nem te abraçar, não posso te pôr no colo. não, Faz por isso, hora, não. a gente tem uma satisfação imensa de receber nessa série de entrevistas da Revista de História o Norberto Guarinello. O Norberto é graduado em História pela USP, mestre e doutor em Arqueologia Clássica, também pela USP, fez dois estágios de pós-doutoramento, um na Universidade Brown, nos Estados Unidos, e outro na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E é livre docente em História pela USP. É professor do Departamento de História da USP desde 1984, porque esse negócio de aposentado é só uma circunstância. Então, eu prefiro usar o verbo no presente. É professor. O Norberto tem diversos artigos publicados em periódicos. O Norberto tem vários capítulos de livros. E entre os livros assinados por ele, os livros autorais, eu destaco História Antiga, né, um excelente manual que saiu pela editora Contexto em 2013, e os mais recentes, Rede de Conectividade no Mediterrâneo Antigo, de 2017, pela UERJ, e Fronteiras Mediterrânicas, de 2019. Mais para frente eu vou comentar também um aspecto que eu pessoalmente acho muito importante, e não é só uma opinião minha, que é a produção de paradidáticos pelo Norberto. Essa tem vários, muito importantes, muito usados, né, de excelente qualidade, e é justamente esse movimento da academia de olhar para fora e pensar o ensino básico um dos aspectos mais importantes da trajetória do Norberto, entre muitos outros. Norberto, queria começar essa conversa justamente pescando um aspecto da sua trajetória acadêmica. Você Tá. fez a graduação na História e o mestrado e o doutorado na arqueologia, que são vinculados, até pelo próprio vínculo acadêmico da professora Hagar Nunchsarian, são vinculados à antropologia social. Como que Isso. essa junção, história, arqueologia, e uma arqueologia que passa pela antropologia no organograma dos cursos da USP, como isso moldou a sua maneira de ver história, de pensar história? Júlio, assim, para ser sincero, eu não vejo a arqueologia e a história como disciplinas separadas. A base documental é diferente, os métodos de análise da documentação são distintos, algumas informações são diferentes também, mas uma complementa a outra. Quem estuda o que eu estudo não pode estudar um sem estudar o outro, né? Como você sabe, os documentos são mudos em si, somos nós que fazemos perguntas para eles.
A minha formação como antropólogo, eu estudei muita sociologia também, me possibilitou fazer perguntas que eu achava relevantes para a documentação escrita e para a documentação material. Elas não são complementares. No grande naufrágio que é a história humana, da qual a gente não conhece quase nada, como nós não conhecemos nada da galáxia ou das galáxias que cercam o universo e que são mais longas do que os anos-luz, nós conhecemos pouquíssimo da história. Nós sabemos há pouco tempo que o homem de Denisova cruzou com uma espécie desconhecida da Austrália. Fiquei sabendo disso hoje. Me pediram para escrever um livro sobre a história, eu disse, é impossível, porque as informações vão crescendo. Há pouco tempo, os livros religiosos, né, aspas, das igrejas não eram considerados livros históricos. Hoje eles são lidos historicamente. Então, eu não vejo nas ciências humanas uma divisão muito profunda, nem mesmo com a filosofia. Sabe, eu acho que todas elas fazem parte de um grande conjunto. Você sempre desculpa me alongar, mas se você pensar nas ciências exatas, a química é física, a biologia é química, a física é quântica, todos são processos químicos, atômicos, não há uma divisão. Há uma divisão disciplinar, né? Que remonta a Conte, já foi superada. Temos que trabalhar nela, mas a divisão é artificial. Eu trabalho com arqueologia e história. Tá? E eu uso Maravilha. modelos da sociologia, da antropologia, da ciência política, do que me permitir fazer perguntas pertinentes ao meu objeto que possam ser contestadas ou respondidas por meus colegas. Maravilha. Norberto, especificamente história antiga, né, acho que o que você comentou a respeito da história, da relação com a arqueologia tem, e com outros campos de produção do conhecimento, essas integrações, essa porosidade que existe entre eles, vale para todos os períodos, mas história antiga, especificamente, e eu falo de muito longe, não? Eu trabalho com o século XX, então eu estou a, há dezenas de séculos, há milênios, né, dos estudos de história antiga. E em história antiga me soa mais ainda importante essa mistura de saberes, essa mobilização de muitos saberes. Como que você enxerga a história antiga? O título que você propôs para a entrevista é História Antiga no Mundo Contemporâneo. Ao mundo contemporâneo a gente chega daqui a pouco. Mas como que você enxerga a história antiga? Peraí, eu caí aqui. Caiu o celular. Felizmente foi o celular, né? Não foi você. É. Assim, eu não sei exatamente o que é história antiga. O meu livro sobre história antiga está completamente ultrapassado, Júlio. Eu já li muita coisa, aquilo ali é um recorte, entendeu? Ah, eu acho que a história é um produto cultural como a memória. Ela faz parte da produção cultural de memória na sociedade, com a diferença de ser científica. Eu concordo com o Legoff que ela é a crítica da memória, se é que eu ainda posso chamar assim, memória coletiva. Tá? A história antiga que nós conhecemos, ela surgiu, que nós conhecemos assim, entre aspas, né, que é divulgada tal, surgiu numa biblioteca quando alguém notou que havia livros preservados há centenas de anos que não eram religiosos. E aí começou a se falar na história dos antigos. Mas não era história antiga.
A história antiga, como história científica, ela surge no 19, nas universidades. Ela é uma história universitária. Como tal, a história antiga ela surge como história nacional, ela surge como história étnica, história de um povo, de uma língua, de uma nação, uma história branca, europeia, civilizacional. Só na segunda metade do século XX, pouco antes, e alguns autores, essa história pela universidade, pela independência, autonomia da universidade, começou a ser violentamente criticada. Sabe assim, nós desmontamos a história antiga em 1990. Primeiro, desmontamos o seu caráter étnico, elitista, branco, e depois fomos desmontando os seus contextos geográficos. Então, hoje em dia, falar em Grécia e Roma, um historiador de história antiga vai dar risada, porque não tem nada a ver com Grécia e Roma. A Pérsia era muito mais importante, a Fenícia era uma potência, os celtas eram um espaço fantástico, dominado por hierarquias que a gente mal conhece. Né? Então, assim, o que eu acho como problema da história antiga, como a história antiga foi muito útil, eu acho, como crítica dessa história branca, a crítica da memória coletiva. Né? E não se faz mais história antiga hoje. Se fala, quando muito, em Mediterrâneo. Eu preferia falar em Eurásia Ocidental e Norte da África. Eu estou trabalhando nisso, sabe? Pegando as estepes, pegando do Indo Kush até o Marrocos, o Atlântico, o Guadalquivir e o Sahel, o sul do Saara. Eu acho que é a unidade mais. A história é feita dessas unidades de aglomeração de povos que intensificam seus contatos. O problema da crítica da memória coletiva é que nós não temos mais memória coletiva, pelo menos não entre, digamos, as classes educadas. As memórias se pulverizaram e se polarizaram. Então, a memória preta caribenha, a memória preta latino-americana caribenha, a memória preta das Canárias, aos lugares de fala, e é muito difícil você fazer a crítica dessas memórias, porque elas trazem um peso muito forte historicamente. Elas trazem um peso de recuperação do passado, sabe? Que eu acho que é muito importante. Nós vivemos num momento em que a história antiga a história antiga ainda é parte da nossa cultura, ela é parte da nossa cultura, né, como história mesmo, como narrativa, a gente ensina. Assim como a história indígena, os portugueses jamais teriam entrado no Brasil sem os índios indicarem os caminhos e sem guerrearem outros índios. Né? Nós jamais teríamos tido escravidão preta no Brasil se a África fosse organizada de outra maneira. Essas histórias têm que confluir, nossas memórias têm que dar conta delas. Eu sou interseccionalista. Eu acho que essas histórias têm que se confundir. Mas fico um pouco assustado ao dar aula com essas memórias quase que individuais, com os lugares de fala. Eu não posso falar de preto, porque sou branco, não posso falar de pobre, porque sou rico. Né? Então, eu acho que a ciência história está sofrendo um ataque duplo. Não só um ataque da extrema-direita, que está acabando conosco, simplesmente acabando conosco,
acabando, Júlio. Eu estou muito deprimido. Como um ataque da esquerda que tem seus motivos, né, de reparação do passado, mas que acaba sendo um obstáculo para o debate. Eu ainda sou favorável à história científica, baseada em documentos, sem heroização de pessoas, sem um lugar de fala privilegiado que impeça outros lugares de, de falar, que funcione até como crítica dessas memórias que, que definem identidades. Sabe? A memória define a identidade define a ação é uma ação política e a história fica no meio do caminho entre essa ação que é necessária para acabar com o racismo, para acabar com o machismo, para acabar com uma série de preconceitos e, ao mesmo tempo, narrar o que os documentos dizem. Falei demais, né? Não, jamais, jamais. Pode falar à vontade. Não tem prazo nenhum para encerrar as respostas. Pode ir seguindo tranquilamente. É interessante. Você juntou três discussões que talvez funcionem como uma espécie de síntese, né, da percepção da história antiga. Você juntou uma discussão sobre a fragmentação da memória e a fragmentação da possibilidade de narrar. Você juntou uma discussão sobre a renovação da história antiga. Na segunda metade, você periodizou como algo que começasse no fim da primeira metade do século XX, mas que prosseguiu por todo o século, por toda a segunda metade, tanto que você falou em 1990 nós quebramos tudo, né? E você falou também da possível do possível descabimento de se falar em história antiga, quando na verdade a gente tem que falar em Mediterrâneo ou algo assim. Esses Como três parte temas, da história global, porque eu claro, acho que a claro, história deve ser global. Eu, assim, no futuro distante, eu acho que os estados nacionais são contraditórios com a história global. Isso vai dar um fuzuê danado, porque os fluxos financeiros, os fluxos migratórios são contraditórios com os estados nacionais. E, por outro lado, os estados nacionais são fortíssimos. Isso aconteceu uma vez, sabia? Aconteceu no século 3 e 2 antes de Cristo, e o resultado foi o Império Romano, o Império da Paz. Mas antes disso, rolou muito sangue, né? A história humana é uma história de muita violência. sim. É. Não, sem dúvida. Eu pensava, na verdade, ao articular esses três temas, eu pensava em duas palavras que aparecem muito nos seus escritos. Eu sou seu leitor, viu, Norberto? Eu não entendo um monte de coisa, mas eu sou seu leitor, assim como sou leitor do Você lê Júlio. demais, Júlio, você lê tudo. Não, mas há duas palavras que aparecem com frequência nas suas falas e eu tenho notado, sempre com aquela ressalva, eu estou falando como alguém que não entende história antiga, mas eu tenho notado que está muito presente nessa narrativa atualizada, renovada da história antiga. Rede e conectividade, né? Ou Aham. rede e conexões. Me parece que quando você articula essa ideia de uma história que tem que ser pensada em termos globais, de uma história antiga, não é? De uma história que tem que ser pensada como uma crítica da memória, mas uma crítica também que não se faça a partir de posições muito rígidas, que possa, portanto, incorporar vários falares, vários discursos. E quando você fala da necessidade de renovar, que se sentiu no século XX, de renovar a história antiga, de parar de falar de Grécia e Roma, e em Grécia parar de falar de Atenas e Esparta, e Pelo amor de esquecer que Deus. tinha 500 mil outras coisas, né? Duas exceções, duas exceções.
Pois é. Quando você fala de tudo isso, lateja muito forte esse vocabulário. Conexão, conexão, rede, não é? Articulação. Também por esse Isso. caminho dá para a gente Assim, pensar a pertinência de falar em história antiga hoje, ou de pensar o mundo antigo, né? Pensar as experiências históricas antigas na contemporaneidade. eu acho que sim, assim, eu vejo conexões como um processo de contato entre seres humanos e troca e influências múltiplas. As conexões podem ser tanto passivas quanto tanto pacíficas quanto podem ser violentas. O fato é que as unidades na história elas tendem a ser cada vez maiores, cada vez maiores, né? E elas são estruturadas em grande medida por redes de conexão que unem polos distintos, às vezes unem desde a família até membros da família a outras famílias e algumas sociedades com mais força. A nossa sociedade ela é, em grande parte, dirigida por redes de conexão, a gente vê isso no Congresso, né? E agora eu não sei no que vai dar isso, mas com o WhatsApp, com essas redes de internet, né? As redes, Júlio, elas não unificam. As redes elas criam fronteiras, entende? Entre uma rede e outra é possível você criar, mas a rede em si não é uma rede como a de uma aranha, é uma rede fechada, ela marca uma fronteira, ela marca uma identidade das pessoas que estão dentro daquela rede, como a burocracia romana, como o exército romano, como a plebe da cidade de Roma, como eu ia dizer sindicatos, a palavra agora me foge, mas como os grupos de associação no Império Romano, que muitas vezes eram proibidos, né? As sociedades não são, é isso que eu quero dizer, conjuntos de indivíduos isolados. Elas são conjuntos de indivíduos que se articulam, elas se articulam. Essa ideia não é nem liberal, né? Essa ideia maluca de que cada um é cada um, né? E pouco me importa o resto do mundo, ela não funciona. As redes funcionam em departamentos de história. Você deveria saber disso, Mal. né? Para o bem e para o mal. Em geral, no departamento tem funcionado muito para o bem, eu acho. Já funcionou para o mal. Exatamente. Entrei lá em 84, né? Uhum. Mas consegui passar porque tinha uma redezinha boa para mim também. Norberto, o Tomás Labate, Agora eu não estou te ouvindo. você não está me ouvindo e agora? Apareceu o som ou São não? essas coisas que acontecem. É, mas agora voltou o som ou não? Eu não tenho leitura labial. Peraí, será que aconteceu alguma coisa? Será que caiu meu celular de novo? Não, seu celular está aí. Lembra que outro dia o teu som desapareceu e alguma coisa aconteceu? Eu É, vou desligar meu computador. Peraí. tá. Ah, mas Voltou? o som tá. É, isso que eu ia perguntar. O Fábio está Não, dizendo. não voltou, não Não voltou, voltou? não voltou, Júlio. Será Não voltou. São que. coisas do Instagram. Instagram é o instante, não é? É. É aquilo e O, tenta o, alguma coisa aí, aperta o botão. eu acho que aqui Deixa não eu ver, tem tem um botão, botão aqui não. com 3 estrelas. Adicione um comentário. Então, aí tem paisagens. Deixa É, eu ver, volto.
Não, não, aqui é sair. Não, não voltou ainda, Norberto? Aqui é a revista de história. É, Seguir, estou tá. seguindo. Não, você está Quem no está ar. assistindo? É bom, não Peraí. adianta eu falar porque você não está ouvindo. Não, não. No meu não é. Perguntas. Ou esse. Não, Júlio, subiu de novo sua voz. É Ainda, como entrevistado ainda. sou eu, talvez eu possa continuar falando. É que eu gostaria de ouvir as suas últimas palavras finais. É, dá uma olhadinha, por favor, se Você você está com o microfone? Não. tá o microfone do iPad Não, aberto. deve ter sido pau aí. Você está com o celular? Às vezes o som do meu celular desaparece. Espera aí, deixa eu ver aqui. Não, o som do meu celular está no máximo. Sabe, você abaixa a tela e o som some. Lá estou eu querendo ensinar Instagram pro Júlio. Eu queria dizer, ó, Júlio, que a história antiga ela não deve ser abolida, ela é parte da nossa cultura. Parte da nossa Sim, cultura. Sabe, assim, é parte do cancioneiro nordestino, é parte da nossa música, é parte da nossa história. Por mais que Dom Pedro II tenha sido um escravista nojento, por mais que nossa história tenha sido uma história de violência contra as populações negras, por mais que elas tenham sido excluídas, por mais que nós estejamos no processo de genocídio indígena em curso, né? acho que agora Bom, vou pôr tá um fone ótimo, aqui. maravilha. Você está me ouvindo nesse Eu momento? continuo Não. sem te ouvir. Da outra vez você resolveu, lembra, Júlio? É, não, mas aqui tá tudo certinho, aqui tá tudo direitinho. O pessoal tá, o pessoal tá ouvindo nós dois. Bom, a todos os ouvintes, eu acho que eu vou entrar em contato com o Norberto, eu vou interromper, vou salvar para a gente não perder a primeira parte dessa entrevista, entrar em contato com o Norberto e vou reiniciar depois da transmissão. Então, por favor, fiquem ligados. Daqui a 1 minuto, 2 minutos, agora caiu mesmo, daqui a 1 minuto, 2 minutos, a gente recomeça, tá bom? Por favor, um pouquinho de paciência. Obrigado.